Bom, agora nós vamos receber, para minha alegria, já ouvi muito falar dela, é a primeira vez que vou entrevistar, a Raquel Rachid. Ela é pesquisadora lá da Fiocruz e integra o Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM. Acho que é assim que fala, não sei se é LAPIM ou LAPAM, acho que é LAPIM. Raquel, muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Mauro. Muito Bom dia. obrigada. É um prazer, uma satisfação estar aqui contigo. Agradecer pelo convite. Também mencionar a camarada Veridiana que fez a ponte do nosso contato. Nossa, Agradeço demais. Veridiana Zurita, grande camarada. Logo, logo ela vai estar aqui, tá? Estou combinando com Ah, ela uma incrível. entrevista dela sobre o doutorado dela, é um negócio muito, muito impactante. Nós vamos falar com ela em breve. Fica um beijão aí para Veridiana. Outro. Raquel, então, te chamei aqui e, como eu falei antes, isso vem no contexto de uma sequência de diálogos, entrevistas e reportagens que a gente tem feito, mostrando a alienação do Estado brasileiro para os interesses privados, né? As privatizações em massa, a entrega das empresas de saneamento, de eletricidade, a entrega do capital ou entrega dos trabalhadores e trabalhadores, a sanha do capital financeiro. E eu, de fato, fiquei surpreso quando vi esse manifesto. Você foi uma das coordenadoras e divulgadoras do manifesto, é sobre ele que nós vamos conversar agora, relativamente ao PL 5875. É um projeto de lei que está tramitando desde 2013. Você conta para nós a história aí, porque eu sei que teve várias versões e tal. Né? A última versão é agora, de maio, e neste documento, nesse manifesto que vocês assinaram, estou lendo aqui a chamada que o Outra Saúde, do canal Outras Palavras, são super parceiros nossos, realmente muito relevantes a presença deles, eles descrevem. Em documento coletivo, ativistas e pesquisadores alertam. Projeto de lei, este aí, traz insuficiente proteção dos dados sensíveis da população e intensifica o controle do setor privado sobre a saúde. Bom, conta dessa história do começo, o que é esse projeto de lei e quais são os seus riscos para o povo brasileiro. Maravilha. Que bom, obrigada por você ter citado também Outra Saúde, Outras Palavras, inclusive referenciar Biomundo, que é um veículo que vem também circulando bastante esse tema. Então é muito bacana ter parceria com vocês, no sentido de divulgar um assunto que muitas vezes é tido numa perspectiva do técnico, onde o político não permeia. E a gente vai ver que esse assunto do projeto de lei, ele é só uma oportunidade de questionar os rumos da incorporação das tecnologias digitais na saúde e para além da saúde, um pouco, aliás, um pouco não, muito na linha do que o próprio Ali vinha comentando sobre a atuação imperialista no Oriente Médio, mas, enfim, aqui no Brasil a gente vai chegar nisso, né? Tua fala sobre Messias no que ele chama de não comício, mas foi o que ele fez, não é? Então, questões assim importantes que dizem respeito a esse projeto de lei e estão posicionadas muito para além do texto de uma minuta que está sendo avaliada ali pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, mas assim como você mesmo comentou, é um assunto muito anterior e ele vem de um outro projeto de lei no qual algumas organizações, no contexto do qual, né, algumas organizações já tinham trazido questões, que é o 3814, lá de trás, 2022, 2021, e esse em específico, né, ele recebe, ele tem 8 substitutivos. Para quem não está acostumado com a dinâmica dos debates parlamentares, o que acontece é que uma proposição ela pode mudar de texto várias vezes à medida que ela vai recebendo textos, outros projetos que têm a ver, eles vão sendo apensados, e aí os textos vão surgindo à medida que o lobby impõe alguns requisitos, algumas solicitações, e nesse caso, o Sabe, projeto... Raquel, Diga lá, só diga lá. sem querer te interromper, mas Por interrompendo, favor, vamos conversando. não é inusual que um projeto com um sentido original acabe sendo aprovado com o sentido exatamente inverso ao sentido original do texto. É super usual, esses lobbies ali fazem milagres
né, para usar lá a palavra do Jorge Messias e do Flávio Bolsonaro, milagres lá no Congresso Nacional de mudança completa do sentido pretendido por um projeto original, né? Exatamente por isso, e concordando absolutamente com você, é que a gente não pode se deixar levar pela redação pura e simples de algo que está exposto enquanto uma proposição e deixar o contexto político da sua forja de lado. E porque todo esse contexto de uma proposição para a saúde, que fala de compartilhamento de dados, então já entrando um pouco, né, no tema desse projeto de lei, fala de Sistema Único de Saúde, fala da sua plataforma de interoperabilidade, que é, assim, de maneira muito simples, não é a solução que garante que sistemas conversem, sistemas do SUS conversem. A gente está falando de Sistema Único de Saúde, no fim das contas, de saúde não enquanto ausência de doença, mas uma condição determinada no contexto das relações sociais, né? Portanto, enfim, para além de uma questão individual, tudo isso entra no debate de um texto que se propõe falar de tecnologias digitais na saúde, como se isso só significasse acesso à saúde. Enfim, inovação, não é? Essa palavra que vem muito marcada também pelo contexto da privatização, não é? Dos serviços públicos, e não ignorando-a, mas detalhando e observando os contextos nos quais ela é usada. Sim. Então, um pouco que esse projeto de lei dá para a gente a oportunidade de questionar uma série de decisões que vêm sendo tomadas, colocando a saúde enquanto esse ambiente em que pode haver consensos entre muitos setores, e isso está colocado na Estratégia de Saúde Digital Brasileira. Já já posso dar um contexto maior sobre isso, Tá. inclusive porque há estudos que mostram a influência imperialista na saúde digital brasileira. Tem acordos com países. Reino Unido tinha interesse em abrir mercados aqui no Brasil, isso está em documentos oficiais britânicos. A gente pode também falar sobre um pouquinho dessa pesquisa. Palantir se junta nisso, não? Palantir, essa empresa super perigosa, que tem relações de surgimento com Israel e, enfim, participação no genocídio palestino. Mas se você achar uma boa, eu posso focar um pouquinho no projeto agora. Sim, E por ampliar. favor. Então vamos nessa. Não, porque eu estou muito chocado com essa ideia do que quer dizer um projeto que pega dados dos brasileiros que estão no SUS e transforma em dinheiro. Fiquei chocado. Pois é. Se eu bem entendi, é isso esse projeto. Explica aí o que é, por favor. Tem umas coisinhas aí no meio do caminho. Vamos falar Vamos lá. sobre. Vamos sim. lá, por favor. Bom, esse projeto, então, como eu havia falado, ele comenta sobre troca de dados em saúde, compartilhamento de dados e a Rede Nacional de Dados em Saúde, que, no fim, é essa plataforma de interoperabilidade que sempre esteve dependente de uma empresa estadunidense, que é a Amazon, né? Desde o seu início, existe essa ciência, tanto é que o diretor do DataSUS, à época da contratação, depois foi trabalhar para a Amazon. Então, assim, caso fantástico, um grande babado, assim, nem é dos bastidores, né? Mas, enfim. E, né, que nem o ministro da Fazenda atualmente, né? Que era diretor da Meta. Chocante isso, chocante. E as coisas vão sendo naturalizadas, né? Como, enfim, é importantíssimo você ter citado isso, porque no fim das contas, o PL 5875, ele vem desse anterior, que é o 3814, que já era relatado pela deputada Adriana Ventura, que é uma deputada do Partido Novo de São Paulo, né? Enfim, uma deputada que visitou Big Techs algumas vezes, né? Mas tem veículos que apontam, inclusive, para as visitas dela a Palantir, a essa empresa que eu citei há pouco. Então, os dois projetos sendo relatados dessa forma, né? E a gente, algumas entidades, e eu queria citar com destaque a Coalizão Direitos na Rede, que já articulada com outros movimentos como SEBS, Abrasco, mais recentemente com alguns outros que eu vou comentar contigo, vinha participando de audiências públicas, dizendo, olha, não é assim que os dados da plataforma de interoperabilidade do SUS podem ser acessados pela iniciativa privada. Isso é uma questão complicada, enfim, fazendo debates no plano institucional, mas já há alguns anos. E aí, nesse período, nesse caminhar do projeto, ele foi à Comissão de Ciência e Tecnologia, antes de estar na
Comissão de Saúde, não é? E lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, ele foi relatado pela deputada Jandira Fegali, e naquele momento, em diálogo com o Ministério da Saúde, ela fez uma proposição sobre a qual a gente via questões, e há nota também divulgada na internet, mas não tivemos espaço para conversar com a deputada e seu gabinete. Não tivemos, infelizmente, à época, e seguimos abertos à conversa, mas não tivemos a possibilidade de conversar, e não foram poucas as tentativas. Então, por isso, nós, inclusive, divulgamos notas sobre isso, né, para não parecer que é só... São notas anteriores a essa que saiu agora. Anteriores. Esse assunto, ele é bem anterior, é isso que eu queria reforçar, porque esse ponto de agora, ele só nos parece o mais drástico no sentido de mostrar, escancarar os interesses que estão por trás, mas em outros momentos já houve questões e tensões sobre esse tema, e aí não somente essa é uma preocupação do campo da saúde, quanto mais recentemente, até o Conselho Nacional de Direitos Humanos chegou a recomendar, que é o CNDH, inclusive encaminhamento, fazendo um arrazoado de preocupação sobre esse tema, o encaminhamento desse assunto para a Corregedoria da Câmara, para avaliar eventual conflito de interesses da relatora em pautar esses temas, enfim, isso está publicado, a recomendação está publicada, o próprio Conselho Nacional de Saúde pede mais debate sobre esse tema, e o que a gente não está tendo é debate. Eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto, porque a gente teve, obrigada, uma audiência no dia 26 de maio, lotada do setor privado. E apesar de requerimentos que já tinham sido aprovados para organizações como o SEBS, o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, e a Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Eu vou focar em 3 pontozinhos dessa nota que a gente divulgou, e isso com apoio de pesquisadores, militantes, enfim, pessoal que vem estudando bastante o assunto e atuando bastante também na temática. Esse manifesto é um manifesto bastante, assim, ele é pouco detalhado, inclusive, no que diz respeito a todas as questões que o projeto traz. Ele foca em 3 questões em específico, e essas se me permitir, eu vou passar brevemente quanto a elas. A primeira é que esse projeto traz uma ideia de governança participativa, ao invés de reforçar a participação social, que é um pilar do SUS. O SUS muito disputado, enfim, muito heterogêneo também, o movimento sanitário que deu origem ao SUS, mas, de qualquer maneira, o que existe é a participação social no SUS em diversas instâncias, apesar de, às vezes, a gente reconhecer, né, que existe, enfim, burocratismos, dificuldades de movimentos se manifestarem, mas o que existe é isso. Enfim, a governança participativa, ela extrapola e ela redesenha o aspecto participativo do SUS por mecanismos e revendo esses participativos já estabelecidos, ignorando que existe o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo. Deixa eu ler aqui esse trecho do manifesto. Por Desrespeito em relação a isso, né, do PL. Desrespeito à diretriz constitucional de participação social. Ao invés de tratar de participação social, o texto propõe uma governança participativa, tá, gente? Para quem não está afeito a essa, né? Porque tudo igual, né? Tem participativo nos dois, não. Governança participativa é uma típica expressão empresarial da gestão privada, tá? Governança, tá? Que depois, por conta do neoliberalismo entrar no Estado, né, foi sendo apropriada e foi sendo usada também dentro dos governos. Exato. O que tanto remodela mecanismos participativos já existentes e consolidados, quanto explica o que você acabou de falar, a ausência de citação ao Conselho Nacional de Saúde pela redação. O que quer dizer governança participativa nesse PL? Interessante, né? Porque eu queria, se eu puder mencionar um texto em que o Klaus Hoff ele critica a palavra governança, porque ele vai elaborar esse tema associando muito às diretivas do Banco Mundial, num sentido de orquestrar o contexto da gestão pública, incluindo
o setor privado enquanto esse parceiro. E isso vai se alastrando, porque se a gente está falando de saúde digital, digitalização dos serviços públicos, incorporação de tecnologias digitais, isso tudo está muito associado ao processo de expansão da internet, não? E, enfim, isso não se dá de agora, a gente sabe que há saltos que saem da ARPANET na década de 60, que passam na década de 90, pelo governo Bill Clinton, tentando articular essa infovia de informação para servir à expansão do mercado no setor privado, e tem falas e uma série de reportagens jornalísticas que também trazem o Al Gore, que era vice-presidente naquele momento nos Estados Unidos, reforçando, não é, essa iniciativa. Então, não é uma coisa que seja desconhecida. Enfim, é algo que a gente sabe de onde vem, não é? A reformulação das palavras também indica a reformulação das práticas, e práticas que já estão em curso e que muitas vezes recebem depois o selinho, não é? De agora temos uma governança participativa em que todos podem participar. Veja isso, a narrativa é muito interessante. É a participação de todas as pessoas interessadas, todos os setores, enquanto que a gente sabe que por trás disso, quem está com interesse em participar de forma legitimada e decisória é o setor privado, que inclusive esteve bastante representado na audiência pública do dia 26, e tem um texto muito bom da Conceição Lemes no Biomundo, e ela destrincha as representações ali presentes e elabora dizendo que, apesar de entidades ligadas aos movimentos sociais não terem sido convocadas para essa audiência, a Autoridade Nacional de Dados Pessoais foi convocada para a audiência, então meio que furou a fila, nesse caso, né, de quem já tinha sido aprovado anteriormente, e o resto das participações, o Ministério da Saúde também reforçou esse texto, né, validou o texto, disse que a secretária de Saúde Digital, a senhora Anistela Haddad, disse que lhe convinha o texto na audiência, inclusive convido as pessoas a ouvirem a audiência pública, que está gravada, está pública, e é importante, né, de a gente reparar que não é exagero, porque o que se acusa nesse caso é que exagero de dizer que esse projeto de lei é uma coisa ruim para o SUS. Na realidade, o que se quer é dar acesso e usar as tecnologias para fins de acesso à saúde. E da perspectiva de movimentos sociais, não é um problema utilizar tecnologias digitais em um contexto que não seja o dessa rapinagem, entende? Do que está acontecendo, no modo que isso está se dando, inclusive com a resistência que tem sido muito explícita aos pedidos de ajuste de texto, de debate sobre a matéria. Tanto é que o próprio CNS emitiu recomendação, mas, inclusive, muito surpreendentemente, hoje não vem fazendo debate desse assunto. Então, podemos também citar outras questões. Eu faço parte de uma Câmara Técnica no Conselho Nacional de Saúde sobre saúde digital e comunicação em saúde, outras entidades representadas como SEBS também, LIA, e o UNB, Fiocruz, Abrasco, enfim. Mas não sei se você prefere que a gente volte para o PL, de repente comente mais um pontinho da nota. O que você acha, Marco? Vamos. Eu queria pegar esses 3 pontos da nota. O segundo ponto que vocês vão tratar na nota é exatamente referente à questão da monetização, né? Vocês dizem assim: lacuna de proteção a dados sensíveis. A monetização de dados tratados pela administração pública, anonimizados ou não, ou seja, os dados anônimos ou que aparecem, inclusive com o seu nome, RG, SIC, CPF, SIC, nossa, é velho, cara. Deixa de ser vedada pelo novo texto. Então, a monetização deixa de ser vedada. Apesar do PL vedar a mercantilização e a comercialização de dados, é necessária a menção expressa à proibição de monetização dos dados tratados, que não é feito. Há projetos em curso sobre esse tema, sendo conduzidos por empresas públicas que prestam serviços para o Ministério da Saúde, segundo dados publicados pela Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Explica essa questão da monetização, Raquel, por favor. Sim, eu vou precisar dar alguns passos atrás, se você me permitir, porque Por favor.
Muito obrigada. Esse é um assunto que a gente precisa falar com algum vagar e com bastante detalhes, porque ele envolve muita coisa para além da saúde. Então, o que está aí nesse texto e o apontamento do projeto de lei, a não mercantilização de dados, quer dizer um pouco, assim, para quem está nos ouvindo, que é do tipo, olha, não pode vender dado. Sendo ainda mercantilização uma expressão que não tem um entendimento jurídico muito fechado, assim, no sentido de o que é exatamente essa ideia, mas no fim das contas é não vender dado. O que acontece é que a gente sabe que muitos dados não são exatamente vendidos. E aí, quando a gente entra na lógica de monetização de dados, existem hoje alguns acordos em vigor entre o SERPRO e a DataPrev, que são empresas públicas de processamento de dados, surgidas há algumas décadas, importantíssimas para o processamento de dados públicos. E essas empresas, elas têm um acordo com uma outra empresa que se chama Drumwave. Essa empresa é uma empresa reconhecida internacionalmente pelo tema da monetização de dados, por desenvolver tecnologias que gerem valoração de dados, ou em outras palavras, né, ela tem patente por soluções que vão dizer se um dado vale mais que outro, ou seja, se um dado de saúde ou qualquer outro dado tem algum valor em específico a mais, porque a intenção da Drumwave, e aí eu vou articular isso a outros projetos de lei, então tem mais babado por aí, mas a intenção da Drumwave é vender as suas soluções para estados, e eles estão usando sim o Brasil enquanto vitrine para isso, porque já tem acordos com duas grandes empresas públicas, né, de processamento de dados, acordos esses que são sigilosos, nós já tentamos pedir acesso, inclusive nem trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas têm muitas informações sobre esse tema, como ele está acontecendo. Esse assunto já foi, no caso do SERPRO, levado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que arquivou o caso, entendendo que não tinha compartilhamento de dados. Mas independentemente de compartilhamento ou não, a gente está falando de monetização de dados, ou seja, de transformar esses dados em um ativo, que é uma coisa especulativa, né, e muito ligada ao mercado financeiro. E aí, fazendo esse parênteses, eu volto depois sobre o mercado financeiro. Mas pensando que a Drumwave já tem esses acordos com o governo federal em estudos sobre essa matéria, o que a gente percebe é que há intenção e as práticas apontam para um processo de que os dados que são hoje geridos pelo poder público sejam monetizados, ou seja, lhe seja atribuído algum retorno financeiro para o titular de dados, né? Porque ele vai ceder esses dados, em tese onerosamente, em tese sob o seu consentimento, em tese muitas coisas, mas a prática é que existem esses acordos que não se sabe muito bem como eles estão sendo conduzidos. E isso se liga ao projeto de lei, porque quando a gente lê, isso ao 5875, né? Quando a gente lê que dados da saúde não podem ser mercantilizados, a gente não está falando de dados que não possam ser monetizados, ou seja, dados que não estão sendo vendidos, mas estão sendo cedidos por algum valor. Eles não estão sendo, a propriedade deles não está sendo passada. Isso tudo é chato, porque é tipo uma conversa jurídica que às vezes é tentativa de encobrir a real intenção, que é, de fato, usar os dados que estão sendo geridos e tratados pelo Estado para novos negócios. Então, é um pouco empobrecedor a gente ficar fazendo debate no limite da acepção jurídica de alguns termos, porque a intenção, a gente sabe, ela já está muito expressa em acordos que estão sendo desdobrados. E aí, se a gente pensar que a DataPrev é uma empresa coordenada pelo Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, que tem parcerias hoje com fintechs para as questões de identidade digital, enfim, tem uma série de coisas rolando, né, nos temas das políticas de governo digital, que chancelam de novo essa prática. Do ponto de vista do SERPRO, coordenada pelo Ministério da Fazenda. Então, veja, os pontos vão se ligando de algumas formas. Ministério da Fazenda, cujo ministro era um tal de Fernando Haddad, cuja esposa, Ana Estela Haddad,
É a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, que está exatamente nesse projeto também, né? Está metida com esse projeto também. Veja como os pontos, assim, parecem estar isolados, mas se a gente fizer uma leitura que é para além da conjuntural, inclusive, Sim. envolve a expansão da financiarização do capital fictício e desse movimento que vai se dando, tá tudo um pouco colado e fica, então, ruim de dizer que o problema é só o projeto de lei. O problema é o projeto de lei também, porque ele estrutura de uma maneira mais sólida juridicamente, que é mais difícil de ser revista, algumas questões. Mas as questões, elas já estão dadas hoje, em certa medida, em alguns atos infralegais, portarias, como, por exemplo, a RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ser chamada de plataforma de interoperabilidade e laboratório de inovação. Um laboratório de inovação é exatamente isso, e a própria Política Nacional de Informação e Informática em Saúde reconhece que os dados têm que circular, porque é bom para, enfim, negócios, no fim das contas. O que a gente percebe é que a questão do acesso à saúde, ela fica muito secundarizada quando a gente observa o cenário ampliado, não? E aí, você me perguntou sobre a questão da monetização, né? O porquê desse risco. Porque a gente está vendo, então, as articulações se darem em outros projetos de lei, e esses sim são para a solidificação e reconhecimento jurídico da monetização de dados no Brasil. A monetização de dados não existe no Brasil, enquanto esse processo de cessão onerosa de dados, e isso está sendo forjado por 2 projetos de lei do deputado Arlindo Quinaglia, de São Paulo, do PT de São Paulo, e o deputado Arlindo submeteu em 2023 um projeto de lei complementar para tornar a monetização de dados reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, e isso ele fez em parceria com a Drumwave, aquela empresa que eu comentei contigo, que está com acordos... Arlindo Chinalha, hein? Eita. Exatamente, importante a gente ir... Aí, de novo, né, coisas que não são só do presente, importante a gente trazer referências para quem está nos acompanhando. E também interessante notar, e aí eu falo isso porque sou de São Paulo muito tranquilamente, olha só essa articulação institucional que vem de São Paulo, que também é muito ligada ao mercado financeiro, não é? A gente tem a deputada Adriana Ventura, temos Seidis, representada por São Paulo, deputado Arlindo, também de São Paulo. Parece que tem alguma coisa envolvendo São Paulo aí, não? E estou dizendo isso de uma maneira jocosa, mas muito séria, porque São Paulo também é a primeira contratação da Palantir pela Fundação Butantan. Então, a gente volta nisso, mas desculpa que eu vou indo e voltando, aí você me avisa, Mauro. Não, tá ótimo. Mas e dramático ao mesmo tempo. Ai, obrigada. Então, eu posso pesar no drama, se você quiser. Não, é tal como é, né? Tal como é. A gente é dramático e chocante ao mesmo tempo, mas a gente não pode, à mesma medida, deixar de lutar e expor essas questões, né? Porque elas estão se configurando de uma maneira que, ao que parece, é o que vai acontecer, assim, essa coisa do, mas não tem como segurar, porque é isso que se dá no mundo e as coisas como estão. Então, eu vejo muitas maneiras da gente rever esse processo, inclusive é para isso que os movimentos convocaram assembleias populares, a gente teve uma primeira no dia 23, teve ontem uma live muito importante com a FENADADOS, com a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, mas voltando rapidinho para o tema da monetização e para esses projetos do Arlindo, quando esse assunto ele está parado no Congresso, né? E a gente sabe que às vezes estar parado no Congresso não significa que o tema não está andando. Muito provavelmente ele está sendo negociado, não é? E esse projeto de 23, ele foi não substituído, né? Mas ele foi um pouco escanteado, porque há uma nova proposta agora, um projeto de lei de 2026 do mesmo deputado. Só que, ao invés de ser um projeto de lei complementar, é um projeto de lei ordinário, que facilita a aprovação do projeto. Então, a gente, quando percebe, para analisar os textos, eles são muito similares. Eles são textos que favorecem a Drumwave na abertura desse mercado no Brasil,
Drumwave que esteve, e isso é reconhecido, eu não estou dizendo isso por achismo, eu inclusive conversei com o CEO da Drumwave e com um dos seus representantes aqui no Brasil, em uma reunião que eles entraram de movimentos sociais. E isso aí, isso é chocante, eu acho assim, importante de ser destacado. Entraram em uma reunião de movimentos sociais para defender a monetização de dados, dizendo que isso ia trazer soberania individual para as pessoas, usando essa palavra que é plurissemântica, assim, né? E precisa muito ser questionada em diversos aspectos, mas para tentar colar o seu projeto. E, quer dizer, e aí, até a Adriana está pedindo para ficar melhor, o que você está dizendo é assim: os seus dados viram um ativo financeiro na mão dessas empresas de tecnologia e dos bancos que vão fazer negócios com seus dados. E eles digam, não, isso aí passa a ter um valor para você. As pessoas vão ser remuneradas pela utilização dos seus dados, é isso? É a promessa que se faz, é uma promessa bastante vazia, né, em verdade, porque não há estudos que comprovam. Já houve debates no Senado americano sobre isso, e assim, é muito complexo sustentar o que se sustenta enquanto essa certeza, né, de que vai gerar retorno, pode até gerar algum retorno marginal. Veja, não estou querendo dizer que você não receba R$ 5 depois, porque os seus dados foram monetizados. E não quero dizer também que, enfim, R$ 5 não são R$ 5. Eu não estou negando as coisas enquanto elas são. O que eu quero dizer é que o que está articulado nisso tudo são interesses que não dizem respeito ao fortalecimento do SUS no seu caráter público e estão, inclusive, associados a um processo, sim, de ingresso do setor privado nunca antes visto nas políticas públicas. E você fez assim com o dedo. Diga lá. É exatamente o terceiro ponto do manifesto, né? O terceiro ponto do manifesto diz exatamente isso: intensificação do setor privado sobre a saúde, o reforço à ideia de ecossistema da saúde como chave de legitimação a cada vez maior participação da iniciativa privada no SUS, que, entre outras coisas, ao naturalizar a dinâmica do mercado, oculta relações de poder e interesses voltados a retornos financeiros por meio do SUS. Você já tocou nesse assunto, né? Essa dinâmica foi explicitada por um relatório publicado pela Coalizão Direitos na Rede, que aponta para a progressiva flexibilização normativa quanto ao tema. Sobre isso... desculpa, eu te cortei. Processo de fragilização, é isso. Sim, e aí convido as pessoas a lerem esse relatório que está citado, porque ele faz Você está ouvindo um retorno da minha voz como um eco? Não. Então parou aqui. Pronto, deu certo. Esse relatório, ele tem duas perspectivas, uma das ciências sociais e uma da ciência da computação. Então, isso tudo para fechar o discurso de que interoperabilidade é só técnica, é só quem entende de tecnologia, é só quem sabe fazer programação. De fato, o que esse relatório diz é que a política direciona a incorporação. Isso é óbvio para a gente, mas é importante que o óbvio seja, de algumas formas, reforçado, porque o que a gente viu analisando atos normativos do Ministério da Saúde é que, ao longo dos anos, foi havendo uma flexibilização nessas relações com o setor privado, e se a gente olhar lá atrás para o pacto constitucional, mas enfim, né? Tudo são práticas que vão se remodelando, como o próprio Marx já apontava. Mas, veja, quando a gente olha para o texto constitucional, a participação do setor privado na saúde era complementar. E, hoje em dia, a estratégia de saúde digital do Brasil, que está vigente, segue vigente, uma estratégia que foi escrita com muita influência de uma consultoria que é a McKinsey, e depois posso voltar nesse aspecto em específico, mas a gente vê que ela traz a saúde digital enquanto esse espaço de coordenação de interesses, de cooperação entre todos os interesses possíveis, o que de fato é o reconhecimento dos interesses do setor privado. E quando a gente, nesse estudo, fez uma análise sobre os atos normativos do Ministério da Saúde, a gente foi percebendo que, de repente, se usa ecossistema de uma maneira muito tranquila. Isso não era regra há alguns anos. Começa a se usar nas políticas, nos documentos oficiais, essa ideia de ecossistema, de um espaço em que cabe todo mundo, e isso nos chamou a atenção, porque vem ao encontro, inclusive, do que está colocado no projeto de lei. E aí, se a gente lembrar que esses atos normativos, eles não são só resultado
do que é o quadro de servidores do Ministério da Saúde trabalhando, porque o Ministério da Saúde tem um programa que é um programa que implica renúncias fiscais, como algumas entidades, ele é conhecido como PROAD-SUS, e ele é um programa que opera essas renúncias fiscais por meio de acordos e projetos com organizações que são reconhecidas como organizações de excelência para a saúde, enquanto exemplos, né? Hospital Israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, a maioria deles em São Paulo, né? Então, a gente sabe, pelos estudos, a gente observa, e há processos administrativos aos montes mostrando isso, que há uma influência da percepção do setor privado também na forja das políticas e dos documentos que são publicados pelo Ministério. Então, também não é surpresa que essas palavras vão sendo absorvidas, né? Assim como governança, como você já havia dito. Interessante notar, e aí eu queria remeter a um requerimento de informação que a deputada Sâmia Bonfim fez há alguns dias ao Ministério da Saúde, porque ela comenta que esse programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, que é o PROAD-SUS, né, ele apoia o desenvolvimento de projetos em saúde digital no Ministério da Saúde, e nesse sentido, uma das organizações parceiras, que é a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, é a instituição mantenedora e administradora sem fins lucrativos, né, que desenvolve e gerencia o Hospital Israelita Albert Einstein, que vem atuando junto da Confederação Israelita do Brasil, que é a CONIB, para a produção de cursos, que, enfim... Não, pera lá. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Né? O quanto está a infiltração, a penetração cada vez maior do sionismo no Brasil, e aí quero fazer um registro. Nós somos os únicos que divulgamos aqui, a partir, inclusive, de uma reportagem da Conceição Lemes no Viu Mundo, que você mencionou, que este programa, que é considerado a menina dos olhos de Lula no Ministério da Saúde, o projeto Mais Especialistas, que é aquele projeto que levou à queda da Nízia como ministra e à entrada do Padilha. Este projeto foi lançado em primeira mão, presta atenção, esse projeto do Ministério da Saúde, em tese de fortalecimento do SUS, o Mais Especialistas, este projeto foi lançado num evento do LIDE Saúde. É isso mesmo, o LIDE do João Dória. E quem é o presidente do LIDE Saúde? O presidente do LIDE Saúde vem a ser, não por coincidência, o presidente da CONIB, o médico Lotenberg, que antes de ser presidente da CONIB era o quê? Era o diretor-geral do Albert Einstein, que é um hospital reconhecidíssimo, mas é isso, mas é também um polo sionista no Brasil. Então, você veja, e o Albert Einstein está ocupando um papel central neste projeto aí. Né? Então, vocês veem como a presença tanto do capital privado quanto do sionismo, eu tenho falado muito sobre isso, a expansão do sionismo no interior do governo Lula está absolutamente presente, né, nesse tema também. Importante você destacar essa questão, porque eu acho que para quem nos acompanha, muitas das vezes, e eu vejo isso muito nos movimentos sociais, que é a coisa do, mas a Constituição nos protege, mas, veja, as relações estão para além das garantias jurídicas, as relações que vão se forjando e se reproduzindo, elas vão alterando aos poucos essas disposições sem muitos problemas. Então, o que importa, me parece, é que a gente tenha posicionamentos bastante enfático sobre o tema, porque é de fato a nossa luta nesse contexto que vai garantir alguma coisa ou nos dar vitórias posteriores, porque as relações que estão posicionadas não são pouca coisa. Como continua a própria deputada Sâmia Bonfim no seu requerimento de informação, ela diz, olha, nesse sentido do que eu estou falando, né, dessa articulação que você expandiu, inclusive, sobre o hospital, a CONIB, ela diz, nesse sentido, e sendo de conhecimento notório que a empresa Palantir possui parceria estratégica com o Ministério da Defesa de Israel, solicita-se a posição institucional do Ministério da Saúde, por meio da CEIDIG, né, que é a secretaria, a respeito do contrato existente entre a Palantir e a Fundação Butantan. Ou seja, essas coisas não estão deslocadas em termos de articulação, me parece. Tem muita relação importante da gente observar,
E aí a gente pode sim falar em termos assim, específicos do que os instrumentos normativos, jurídicos apontam, mas tem muito mais para além disso e tem muito Claro. mais para além do PL 5875. Raquel, veio aqui recentemente o camarada Sérgio Amadeu, um dos maiores especialistas em internet do Brasil, em que ele falou: a Palantir hoje já tem controle sobre boa parte dos dados do Fundeb. Sim. Do Fundeb. Então, a Palantir, que é isso, né? É uma empresa de caráter sionista, uma empresa do aparato industrial militar dos Estados Unidos, já está no Brasil e já está entrando no Estado brasileiro. É muito chocante, muito chocante. E que bom que você citou o nome do Sérgio, porque ele é alguém que a gente sempre conta para esses temas e importantíssimo. A gente se conversou esses dias e sobre o tema da Palantir também. No caso do FNDE, né, a Palantir ela entra por meio de parceria com o SERPRO. O SERPRO tem esse conjunto de parceiros e aí a Palantir ela está no meio deles por intermédio de outros contratos. Isso é um aspecto, uma dimensão. Aqui em São Paulo, na Fundação Butantan, há um contrato direto da Fundação, sucateada não, perdão, que sucateia o Instituto Butantan, né, um processo de, assim como se dá em outras organizações que vão surgindo, né, para evitar alguns processos que são morosos mesmo, a gente, enfim, pode falar em outro momento sobre isso, mas o que eu quero destacar é que, na Fundação Butantan, o contrato é direto com a Palantir, para o uso de uma solução. Então, existe a dimensão mais do direto, sabe? Da coisa assim, menos pulverizada entre alguém que... uma organização que não precise nos prover informação, porque a Fundação Butantan precisa fornecer informação sobre esse contrato, e aí, se você me perguntar se é fácil ter acesso a esse contrato, eu devolvo dizendo que eu gostaria de saber quem é que pode ter acesso a ele, porque é muito difícil ter esses detalhes. Então, inclusive, deixar o chamado para as pessoas que queiram participar nesse tema e nessa luta, tem alguns movimentos articulados nesse sentido, porque a gente vai precisar também atuar nesse contexto aqui em São Paulo, que pode, inclusive, se expandir, não é? Diga Perfeito. mais. Olha, nós vamos ter que encerrar, já deu o nosso horário, estou com os próximos convidados aí esperando, mas esse é um tema crucial, né? Esse tema da entrega dos dados do povo brasileiro, tanto na área da educação quanto na área da saúde, para os grandes grupos financeiros e as plataformas, me parece uma questão crucial para o país. E entender este movimento, a gente tem falado muito disso, né? De adesão integral, de entrega integral do governo brasileiro à lógica neoliberal, são questões cruciais para o presente e futuro do Brasil. Você trouxe uma relação de nomes aqui que indicam o que é este projeto de monetização de dados do SUS. Então, estão ao redor desse projeto, né, Arlindo Chinalha, deputado federal do PT, Fernando Haddad, Ministério da Fazenda, Jandira Fegali, do PCdoB, Adriana Ventura, de extrema-direita do Novo, Ana Estela Haddad, lá no Ministério da Saúde, Tânia Mara Coelho, você não falou o nome dela, mas eu já digo, ela que é a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, que vem a ser, não por coincidência, também secretária da Saúde do Ceará, do governo do PT no Ceará. Fernanda Magano, né, no CNS? Não é a Tânia Mara Coelho, a presidenta? Deixa eu ver aqui. Até a última informação, a menos que isso tenha mudado nos últimos dias, eu diria que é a Fernanda Magano. Espera aí. Presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Quem é? Fernanda Magano. Mas vamos pensar, né, nessas articulações. Fernanda Magano. Perfeito, Sim. perfeito. Eu não sei porque a Tânia Mara Coelho, que é secretária da Saúde do Ceará, é a vice-presidenta, desculpa. Tá? Então, é a Fernanda Magano, então, presidenta do Conselho Nacional de Saúde, que está... o Conselho Nacional de Saúde não está em campanha contra esse projeto?
Isso que é muito interessante, sabe, Mauro, porque o Conselho Nacional de Saúde já manifestou necessidade de aprofundamento dos debates em resolução e a gente vem pedindo muito que esse assunto seja pautado dentro da Câmara Técnica e das comissões que organizam essa Câmara Técnica de Saúde Digital, e não há retorno sobre isso, entende? Então isso preocupa, porque esse silêncio do Conselho Nacional nesse sentido da discussão pormenorizada do texto, né, que aponta para outros assuntos, gera um pouco de desconforto. Me parece que o desconforto existe no CNS sobre esse assunto, mas gera desconforto às pessoas comprometidas com o tema e em luta. Digo isso citando companheiras que estão ali fazendo também essas ponderações. A gente não vem recebendo retorno para pautar esse assunto. E gostaria então de deixar, inclusive, aproveitar aqui o espaço para reforçar o pedido ao Conselho Nacional de Saúde que paute esse tema na Câmara Técnica, nas comissões respectivas, para que a gente, enfim, e usando esse material que aqui, né, que nós estamos, que nós estamos falando com as seriedades que estão envoltas aí, que elabore a esse respeito, porque veja, até o CNDH já se pronunciou nesse sentido e o CNS não emitiu uma opinião. Incrível, incrível, incrível. A Fernanda Magano, ela é desse ecossistema aí, né? Governista, progressista, petista, importante que se diga. Então, a Fernanda Magano, olha aqui, aí vem o Albert Einstein, não físico, tá? O hospital lá em São Paulo. A Conib, Antes fosse o físico. Cláudio Lochtenberg e a Palantir. Então, para ter uma ideia de quem são os personagens ao redor desse projeto, para entender qual é a lógica dele. Raquel, super, super obrigado. Eu que te Você vai agradeço. voltar mais vezes aqui e Tamo por junto. favor, tome a iniciativa. Você, beijão para a amiga Veridiana Zurita, que indicou teu nome para vir aqui, tanto você quanto ela vão me informando, vamos dialogando aí no bastidor, e aí na medida que tiver novidades, eu chamo você ou outras lideranças aí do movimento de resistência à privatização do SUS e à monetização do dado dos brasileiros e brasileiras. Obrigado, Mauro, viu, Raquel? obrigadíssima. Até mais. Tchau, tchau. Bom fim de semana para ti. Para Tchau. nós, querido. Tchau, tchau.